Você é aquela pessoa que tem dificuldade de falar e de lidar com os seus sentimentos? Os sentimentos, eles são a base da alma. A alma é a ligação entre o corpo e o espírito. Então a gente precisa entender, falar e investigar um pouco mais a alma. Eu fiz uma enquete e nessa enquete tem algumas perguntas pra gente começar a falar sobre esse assunto, sobre as emoções, sobre os sentimentos. A primeira pergunta foi: você já ouviu alguma vez essa frase? Você é um grande privilegiado. Muitas vezes vem uma outra frase escondida ou muitas vezes ela é dita. Então assim, você é um grande privilegiado, por isso não reclame. De imediato, já no início da vida, eu começo a ser reprimido, onde eu não posso falar sobre os meus sentimentos. Afinal de contas, eu sou um grande privilegiado, isso já causa uma culpa por eu ter um sentimento diferente do privilégio que eu tô recebendo. Depois eu fiz uma pergunta assim: dar e receber amor é o sentimento mais importante, o top 1 da lista? Por quê? Muitos pais falam assim: ah, meu filho não vai passar pelo que eu passei. Eu, inclusive, dou muito amor. Todo o meu amor eu dou pro meu filho, eu demonstro, eu faço, eu tenho atitudes de afeto, porque na minha época eu não recebi isso. E de fato é maravilhoso. Porém, muitas das vezes, em consultório, eu percebo o quê? Que esse amor que é dado, ele não sabe administrar o sentimento reverso, o contrário. Então, amor, logo, essa pessoa que recebe o amor, seja um filho, né, um amigo, seja o que for, ela recebe tanto amor. Logo, ela não pode ser triste, ela não pode reclamar, ela não pode ser ingrata, ela não pode sentir nada de ruim, afinal de contas eu dou todo o amor. Por isso que quando eu perguntei, o amor, ele é o top dos sentimentos? E 80% das pessoas respondeu que sim. Porque a gente é acostumado a entender que o amor, ele é suficiente. E ele é um sentimento maravilhoso, desde que ele venha acompanhado do respeito. Onde eu te dou amor, mas eu entendo que lá do outro lado, existe uma pessoa com os próprios sentimentos. Às vezes eu vou dar o amor e eu vou receber a dor. Eu vou receber o medo. Eu vou receber o que a pessoa tiver naquele momento. Mas eu tô preparada para entender que existem sentimentos além do amor? Não, o meu amor é suficiente. O seu amor, sem o respeito pelo sentimento do outro, ele se torna bem pouquinho e quase insuficiente. Em seguida eu perguntei: você tem facilidade de demonstrar sentimentos? E aí ficou meio balanceado. 68% disse que sim e 32% disse que não. E eu imagino que muitas pessoas pensaram: depende, Mariana, depende. Porque se for sentimento de gratidão, de amor, eu até consigo. Agora eu tenho muita dificuldade para demonstrar tristeza, medo, chorar, né, vulnerabilidade, e esse eu tenho dificuldade. E em seguida eu fiz uma pergunta aberta, onde as pessoas podiam falar qual é a dificuldade do sentimento, né? Qual o sentimento mais difícil de demonstrar. E obviamente vieram esses que eu falei agora. Um pouco disso. Muito cedo a gente é bloqueado em alguns sentimentos que são sentimentos vulneráveis, que mostram aquilo que a gente pode ser julgado, que não é o sentimento mais esperado. Olha as redes sociais. Alguém por um acaso demonstra sentimentos vulneráveis? Então, número 1, fazer terapia para eu aprender a lidar com os meus sentimentos. Aqueles que eu tenho dificuldade de algumas coisas, então eu primeiro vou lidar. Se eu logo em seguida eu começo a entender melhor o sentimento das pessoas. E eu começo então a ser sincera. E isso tira um peso de dentro de mim, eu não gero expectativa tanto no outro. Eu abro os meus ouvidos para entender de fato o que o outro tá falando e não achar que é tudo sobre o que eu penso. Nós precisamos levar a sério aquilo que nós sentimos. É mal. Eu não sou ruim quando eu sinto alguma coisa diferente do que aquilo que eu fui criada pra estar sempre sorrindo. Não. A rede social ela é um grande limbo de enganação sobre isso, porque as pessoas não são assim. Elas têm outros sentimentos. E se a gente pudesse falar? Aí vem o que? Os haters. Não pode falar sobre isso. A vida, ela também tem os seus haters. Então, em terapia, eu aprendo a lidar com os meus próprios sentimentos, que a fala do outro não gera esse incômodo absurdo. Eu sou curada de lá de trás quando eu fui bloqueada. Não. Você não pode ter esse sentimento. Esse é o papel da terapia. Tenho medo de fazer terapia. Ai, vai mexer em lugares que eu não gosto. Na verdade, vai trazer cura para aqueles monstros que você tem até medo de falar sobre eles. E você vai entendendo que tudo bem, ok, né? E que agora eu entendi o porquê e o pra quê disso. Façam terapia. Vamos falar mais sobre os nossos sentimentos? E antes de terminar, eu voltei aqui só pra te deixar um recado pra você. Calma, muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem. Os seus sentimentos, eles importam, mas eles precisam importar primeiro pra você. Leve a sério sua alma, suas emoções e os seus sentimentos. Sem eles, a máquina corpo e o espírito não vão funcionar. Cuide da sua alma, das suas emoções, peça ajuda. Não é fraqueza pedir ajuda, é reconhecer que o corpo, a alma e o espírito precisam os três funcionar juntos muito bem. Peça ajuda, faça terapia, vai ficar tudo bem.